Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. O título desse vídeo que eu coloquei verdades ou mentiras e também falei antes de fazer uma consulta comigo. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu tenho que primeiro agradecer a todas as pessoas que estão me seguindo no YouTube. Meu canal está crescendo, aumentou muito a quantidade de gente que tem entrado no meu WhatsApp para agendar consultas. Também sou grata. Peço também para essas pessoas terem paciência, porque a maioria das pessoas que entram, elas querem consulta para o mesmo dia, e isso comigo é totalmente impossível. Até porque eu sou sozinha para ler carta e eu recebo numa média de 100 mensagens por dia de pessoas que querem ler consulta no mesmo dia. Então, fica difícil. Mas eu consigo encaixe para as pessoas, mas às vezes elas têm que aguardar uma semana, alguns dias. As consultas parciais, porque eu tenho dois tipos de consulta, que é uma consulta de 3 perguntas objetivas, que é uma consulta que eu falo parcial, mas às vezes a pessoa não quer saber da vida dela completa, ela quer saber de um assunto só. Então essa seria o tipo de consulta ideal. E tem também a consulta completa. A consulta completa, a pessoa não precisa fazer perguntas. Ela apenas vai mandar nomes e fotos e as cartas falam por si. Essa é que está tendo menos vagas, porque todos querem essa. Até porque as pessoas, elas estão acostumadas a fazer consultas de perguntas. Então, o fato de elas mandarem apenas nomes e foto e a carta falar sobre a vida delas, isso se torna uma forma mais instigante, tipo assim, poxa, ela não me conhece, então é as cartas mesmas que vai dizer. Entretanto, essa outra consulta parcial, eu também não conheço. E tem saído umas coisas contraditórias nessas consultas de 3 perguntas, porque as 3 perguntas as pessoas falam como se eu fosse me focar na pergunta. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Ah, eu e ele, a gente se amava e ele se afastou. Nós vamos voltar? Automaticamente, se eu fosse me focar só na pergunta, e se fosse me focar apenas na informação que a pessoa me passou, ou seja, eu e ele tivemos um relacionamento sério e ele se afastou, eu não vou me focar nisso. Tudo bem, ela perguntou se a pessoa vai se aproximar, beleza. Só que quando eu olho na carta, eu vejo que eles não tiveram um relacionamento sério. Eu vejo que, na verdade, eles tinham alguns encontros, era tipo um ficante que se via uma vez por nunca, e ele se afastou porque não tinha compromisso com ela, até porque ficante não tem compromisso. Então, será que eu fui na versão dela ou eu fui na versão da carta? Eu vou sempre na versão da carta. E eu me vi na necessidade de fazer esse vídeo porque as pessoas, elas estão muito acostumadas a fazer consultas com picaretas. E assim, eu não estou falando que eu sou a única taróloga idônea que existe, mas eu diria que eu estou entre a minoria, porque a maioria são picaretas. E assim, uma pessoa, geralmente, quando ela vai falar sobre a consulta dela, ela faz aquele merchandising, né? Você está sofrendo, entrem comigo, que eu tenho a solução para os seus problemas. E a minha não é assim. O lado espiritual, sim, ele realmente, em toda consulta que eu faço, ele sempre dá um direcionamento para a pessoa, para que a pessoa saia daquela situação ruim que ela está vivendo. Só que sair da situação ruim que a pessoa está vivendo nem sempre significa que
A saída que a espiritualidade deu é: eu vou fazer a sua vontade. Porque na maioria das consultas, as pessoas sempre é meio que assim, até porque a maioria das pessoas que eu atendo é focado no lado amoroso. Eu perdi fulano e quero ele de volta. Praticamente, eu diria que 99,9 das consultas são essas. Você não vai ouvir de mim que ele é só uma gêmea, que vocês se conhecem desde outras vidas, que as almas de vocês estão há séculos e séculos e séculos buscando uma outra, até o momento que vocês se encontraram, mas esta rival que apareceu no caminho destruiu o amor de séculos. Isso. Nossa, Erika, por que você parou? Eu parei porque eu faço umas caras de brisa assim, porque muitas vezes as pessoas vêm fazer consulta comigo, só que elas esquecem de uma coisa. Eu te conheço? Não. Eu conheço o seu ser de luz que não tem luz nenhuma? Menos ainda. Conheço uma rival se tiver? Também não. As pessoas, quando elas estão apaixonadas, ou quando elas amam, ou quando elas estão envolvidas emocionalmente com alguém, elas têm a ótica de uma pessoa apaixonada. Uma pessoa apaixonada, ela enxerga de uma forma diferente. Diferente de quem está fora da história. As cartas, elas não têm emoção. Porque a emoção, a paixão, até pelo próprio ditado "o amor é cego", esse ditado ele foi embasado em cima de que a gente, quando ama, a gente costuma enxergar coisas que não existem, mas coisas que são boas para o nosso coração, coisas que minimizam o sofrimento que a gente está vivendo, coisas que camuflam, coisas que estão ali meio na cara, mas que a gente não quer enxergar. A grande questão é que a carta, ela é um portal espiritual, onde ela vê o passado, ela vê o presente e ela vê o futuro. Só que ela não tem emoção, ela é neutra. Então, no momento em que eu vou fazer uma consulta para a pessoa, eu não me baseio na minha opinião. Até porque quem dá opinião, quem dá conselho é psicólogo, é psiquiatra. Eu sou taróloga e neutra. Então, o que eu sou entre a carta e você, que vai fazer uma consulta, é uma ponte. Ou seja, eu vou repassar para você o que a carta mostrou. A grande questão é que, assim, a maioria das vezes que as pessoas vão fazer consulta, elas não estão bem. Porque é aquela história. Quando você não tem nada em relação, vamos colocar aqui numa analogia, você está com a sua saúde perfeita. Você vai no médico? Você chega no médico e fala assim: olha, doutor, eu gostaria que o senhor encontrasse uma doença em mim, porque eu não estou sentindo nada. Alguém faz isso? Acredito que não. E tá tudo certo. A gente só vai no médico quando a gente está com uma dor, para que o médico passe uma receita e resolva o nosso problema. A consulta é a mesma coisa. Você só vai fazer uma consulta quando tem algo disfuncional na sua vida. Porque eu tenho certeza, sem medo de errar, que no momento em que você estava feliz na sua vida, que você estava amando, sendo correspondida, beijando na boca, fazendo amor, viajando, ou mesmo casada, morando junto, enfim, o momento em que estava tudo bem na sua vida, e eu tenho certeza absoluta que você não fez uma consulta com ninguém. Baseado em quê? As pessoas fazem consulta quando tem algo errado. E tá tudo certo, porque o lado espiritual é exatamente para isso. Agora, o povo das pegadinhas, que são os falsos tarólogos, falsos mães de santo, falsos pais de santo,
A consulta deles é uma consulta decorada, ou seja, exatamente nas coisas que eu falei no começo do vídeo. Que vocês são almas gêmeas, que vocês se conhecem de outras vidas, que essa pessoa te ama, que o fato dele ter deixado você, ou estar com uma outra, ou ter até casado com outra, foi por causa de magia. Ou que ele está com a outra e com você ao mesmo tempo, porque tem muitos triângulos amorosos que eu atendo também, mas é porque ele não está tendo forças de ficar com você. Então ele vem, tem um momento ali de sexo com você, mas aí ele volta para casa da outra. Porque eu não sei, a outra parece que fez uma lavagem cerebral nele. E aí, muitas vezes, nas consultas que eu faço, eu vejo que as pessoas fizeram magia, e não é que elas me falaram, não, mostrou. Porque a carta, ela não mostra resultado de magia, porque não é um processo natural. Mas ela mostra se a pessoa fez magia ou não. A energia da magia aparece na carta. E na energia da magia mostra que ela foi lá e desfez uma magia em relação a rival que nunca existiu. Porque o cara estava com a rival porque ele quer, porque ele ama a rival, porque ele está apaixonado pela rival. E essas coisas são coisas que, se eu vejo nas cartas, eu falo. Assim como, vou citar um outro exemplo. Esses exemplos que eu estou citando não é analogia, não. São coisas de verdade que acontecem nos meus atendimentos. Eu fiz consulta para uma pessoa e saiu na carta que eles estavam brigando muito e mostrou que eles iam se separar. E essa consulta, particularmente, foi uma consulta meio atípica, porque geralmente as consultas que eu faço, que eu vejo separação, na maioria das vezes a carta não mostra a volta. As pessoas acabam voltando com a ajuda de magia, mas não dentro de um processo natural. E essa pessoa eu falei que foi uma consulta meio atípica, porque a carta mostrou que eles iam se separar, eram duas pessoas que eram casadas, que mostrou que eles iam se separar, porém mostrou que era por um período curto que eles iriam se separar e depois eles iam voltar. E eu repassei isso para a pessoa. Quando passou, acho que cerca de um mês que eu fiz essa consulta, a pessoa entrou em contato e assim, desesperada, falando assim: a gente se separou, conforme você viu nas cartas. Só que eu acredito que não vai ter volta, porque já houve momentos em que a gente brigou, até dele dormir fora, dele ir para casa da mãe, dormir lá. Só que desta vez a separação foi separação mesmo. Ele levou todas as roupas, levou móveis que ele tinha. Parece que até o ar-condicionado que ele tinha comprado, ele arrancou da parede. Homens fazendo o que homens sabem fazer. E claro que quando você está no meio do furacão, qual é a sensação? Você está desesperada. E ela entrou em desespero, porque ela falou assim: olha, Érica, eu conheço você há muito tempo, eu me consulto com você. Ela já tinha feito consulta, já tinha feito trabalho, ela participa de quase todos os trabalhos coletivos que eu faço. Ela falou: mas eu acredito que dessa vez não vai ter volta. E assim, quando eu vi o quadro, porque aí no caso ela veio me contar, não foi uma consulta. Ela veio apenas me contar que aquilo que eu tinha visto na consulta tinha se concretizado no sentido da separação. E assim, eu tenho meu lado humano, independente da parte espiritual. E eu também fiquei meio mexida quando ela falou, porque eu falei: nossa, porque a carta mostrou que eles iam se separar, mas por um curto período e volta. Então você entende que parece mais uma briga, que a pessoa foi lá, brigou, bateu boca, foi dormir fora, mas
ao ponto da pessoa tirar tudo da casa, até o ar-condicionado, que é uma coisa instalada na parede. E na hora eu meio que fiquei assim mexida, mas eu acredito muito na minha espiritualidade. Então eu cheguei e falei para ela, eu falei, olha, se com os anos que você me segue, tudo aquilo que as cartas disseram se concretizou, por que não ia se concretizar agora? Realmente, você está vivendo a parte difícil. A carta falou que vocês iam chegar a se separar. Mas se ela mostrou isso, se concluiu, e ela também mostrou que vocês iam voltar. Só que assim, a carta, quando ela fala de separação e volta, ela não vai falar, o cara vai saiu de casa numa quinta-feira, daqui a 15 dias, num sábado à tarde, com um lindo pôr do sol, ele vai voltar. É uma leitura de cartas, não é? Sabe? Deus falando com a gente. Quer dizer, Deus também não fala com a gente dessa forma. Então eu não sabia se esse período em que eles iam ficar separados, se ia ser uma semana, 2, um mês. A carta apenas mostrou que ele ia se separar e ia voltar. Tanto que não foi feito trabalho, não foi feito nada. E eu acredito que em torno de 1 mês e meio, mais ou menos, eles voltaram. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que aquilo que é o lado espiritual que está falando com a pessoa se cumpre. Agora, o que adianta você fazer uma consulta que você vai ouvir tudo aquilo que você quer e nada vai se concluir? E outra coisa, a carta, ela não tem poder de mudar nada. E também a carta, ela não é necessariamente uma sentença, mas ela não é uma sentença de coisas. Por exemplo, eu vi que você terminou com o seu namoro, e a carta está mostrando que vocês não vão voltar. Geralmente, esse tipo de coisa que a carta fala se cumpre. E aí pode acontecer de voltar no sentido de você fazer magia, mas aí é um outro processo. Mas aquilo que a carta fala nesse sentido é uma sentença. Agora, se a carta ela diz assim, eu vejo que você no futuro vai ficar sozinha. Teoricamente, ela foi no futuro, o lado espiritual, eles têm essa coisa de, eles podem viajar no tempo. Eles foram para o futuro e viram que aquela pessoa ia ficar sozinha. Só que isso não precisa ser uma sentença. Por quê? Porque o futuro da pessoa está intacto. Então, no momento em que eu falei isso, que era no presente, que era no momento em que eu estava fazendo a consulta, o futuro dela estava intacto. Então, eu tenho como no presente fazer um trabalho, um tratamento, gerar um movimento para que aquela visão do futuro mude. Para quem nunca assistiu, tem um filme até antigo, que chama Efeito Borboleta. Esse filme ele fala muito sobre isso. Só que, claro, é um filme de ficção que fala sobre viagem no tempo, mas ele fala que se você modifica uma coisa no passado, altera o futuro. A mesma coisa. Se você faz um movimento, se você muda alguma coisa aqui no presente, vai alterar no seu futuro. Então, aquela sentença que a carta falou, essa pessoa vai ficar sozinha no futuro, a gente muda. Agora, a mesma coisa, eu não vi volta para o ser de luz que a pessoa quer. Eu posso fazer uma magia e mudar. Só que magias terceirizadas, ou seja, o que eu chamo de magia terceirizada? É você fazer magia para o outro. Nem sempre é 100%. Pode funcionar? Pode, mas não é 100%. A única pessoa que vocês vão ver na internet falando isso sou eu. Por quê? Porque eu não estou interessada em ficar rica com o seu dinheiro. Se eu estivesse interessada em ficar rica com o seu dinheiro, a minha consulta seria igual aos pais de santo picareta. Por quê? Eles encontraram... Eu costumo dizer que a gente não muda uma receita que está dando certo.
a receita deles dá certo. Mas é uma receita que beneficia só eles, não você. Mas dá certo. Então eles não vão mudar. Por quê? Falar aquela coisa, encher o seu ego, falar que essa pessoa é o amor da sua vida, que vocês vão ficar junto para sempre, tudo aquilo que você precisa ouvir quando você está sofrendo, tudo bem. Mas de você ouvir a acontecer é uma outra história. Porque aí você, em cima dessas falsas promessas, primeiro que tem uma contradição aqui. Se eu vejo que uma pessoa vai ficar com você, para que eu vou te oferecer uma magia? Se a carta já é um portal espiritual. Se eu estou vendo que a pessoa vai ficar com você, ela vai ficar com você. Da mesma forma que eu citei o caso da mulher que estava separada e a carta mostrou que eles iam voltar. No meio da confusão, quando o cara tirou tudo de dentro de casa, parecia que ele ia voltar? Não, mas voltou. Mas por que funcionou? Porque foi o lado espiritual que viu. Se fosse a Érica falando aquilo do meu achismo, com certeza não ia se concluir. E muitas vezes essas consultas feitas com picaretas não se concluem, não é porque a amante, a rival, ou seja lá quem for, ou é porque fizeram uma magia negra para vocês que vocês não estão juntos. Se foi falado para você numa consulta que você ia ficar junto e você não ficou, é porque era mentira. Aquilo que é do espiritual se conclui, se materializa. E se eu vejo que uma pessoa vai ficar com você, por que eu ia te oferecer magia? A magia, coloca isso na cabeça. A magia só funciona e só é feita, aliás, funciona não, só é feita para quando um dos lados não quer. Quando uma pessoa quer ficar com outra, ela fica por vontade própria. Não tem desculpas. Se tem desculpa, a desculpa, o sinônimo dela é: esta pessoa não te ama. Mas quem está apaixonada não aceita essas coisas. E justamente por isso é que os pais de santo picareta ficam ricos. Porque aí eles vão lá, a Mariazinha, nome genérico, está sofrendo. Essa aqui é um prato cheio. Olha, e conta tudo aquilo ali, e massageia o seu coração, o seu ego, e fala: olha, eu vou fazer aqui uma magia. Não importa que você fez magias, que você gastou, eu vou fazer. Eu vou fazer e a pessoa vai vir de joelhos, ela vai te pedir perdão por tudo que ela fez, ela vai casar com você e só vai terminar quando a morte o separe. Bom, todas as pessoas praticamente que eu atendi escutaram isso de alguém alguma vez em algum lugar. E quando chega no meu atendimento, eu simplesmente desmistifico isso. E não é que eu queira tirar a esperança da pessoa. Eu não quero é dar uma falsa esperança para ela. Por quê? Se a pessoa abandonou ela, significa que ela já não foi prioridade para aquela pessoa. Se o cara tá com outra, muito menos para outra que ela vai ser prioridade. Se ela procurou um pai de santo picareta que enganou ela também não foi prioridade para essa pessoa. Porque o pai de santo, os picaretas, eles pensam assim: quem é essa pessoa? Não é minha amiga, não participa dos churrascos da minha casa, não é da minha família, mas é uma fonte de dinheiro para mim. São pessoas materialistas. E não vão mudar, não vão mudar. Elas ficam milionárias com o seu sofrimento. Milionárias. Todo mundo gosta de dinheiro. Todo mundo. E é um meio fácil de conseguir. São bandidos? Sim. Mas o bandido mesmo que a gente vê na televisão, que assaltou o banco, ele tem que enfrentar uma situação de risco de vida.
né? Porque ele vai ter que ir lá, vai ter que enfrentar a polícia, porque ele quer ser rico, ele não quer trabalhar, mas ele quer ter uma vida confortável. Isso é o pensamento de um bandido. Mas e se existe uma forma mais fácil? Por quê? É entrar num canal, falar um monte de mentiras, partindo do princípio que a vida amorosa é a coisa que mais afeta as pessoas. Ter um monte de gente ali sofrendo, a maioria mulheres, graças aos seres de luz que não tem luz nenhuma. Para quê que essas pessoas vão se dar ao luxo de assaltar um banco se sentada no conforto da casa delas, apenas com um celular ou um laptop na mão, elas simplesmente chegam lá, fala tudo que a pessoa quer ouvir, ganha dinheiro, não acontece nada e ainda é capaz dela culpar você. Ah, é porque eu mandei você fazer um preceito e você quebrou o preceito. Para quem não sabe o que é preceito, pessoas que falam, você não pode comer carne de porco, não pode ter relação sexual, não pode beber. Ai, mas você quebrou o preceito, então é por isso que a magia não funcionou. Ou, não, mas é o seguinte, é que esse cara, ele é muito difícil. Nós fizemos uma magia, mas ele é tão difícil que a magia foi fraca para ele. Aí você paga mais 50 magia. Até a pessoa não vê mais, você não ter mais um centavo. E quando as pessoas ouvem uma palavra que parece que faz uma lavagem cerebral nelas. Eu vou fazer esta pessoa ficar com você. Eu tive uma cliente que, por causa dessa frase, ela vendeu fogão, ela vendeu geladeira porque ela não tinha dinheiro. E ela ficou sem o fogão, sem a geladeira, sem o dinheiro que ela vendeu o fogão, a geladeira, ela recebeu um dinheiro. O dinheiro ela pagou pro pai de santo, que não ajudou ela em nada. Quando ela foi reclamar, mas eu fiquei sem fogão na minha casa, eu estava cozinhando em fogo de lenha no quintal, eu fiquei sem geladeira, eu não conseguia comprar as coisas, eu tinha que comprar ovo, comprar coisa que não estragava, olha o sacrifício que eu fiz. Sabe o que ela recebeu de resposta? Um bloqueio. A pessoa já tinha recebido. Então, bom, eu tô fazendo esse vídeo. Provavelmente vão ouvir 5 minutos e tá tudo certo, eu fiz a minha parte. Para quem ouvir, pelo menos vai entender, vai me conhecer, vai saber como é meu atendimento e é diferente sim, de todos os que você vê aí na internet. Então, eu vou te falar a verdade. Talvez a verdade não seja o que você gostaria de ouvir, mas eu não vou pegar o seu dinheiro para ficar rica, não vou pegar o seu dinheiro para te iludir. E se você é uma pessoa que você não suporta ouvir a verdade, eu também não sou a pessoa certa para te atender. Porque eu costumo às vezes atender pessoas que já estão acostumadas com esse atendimento de eu vou ouvir o que eu gostaria de ouvir. Eu acho tão engraçado essa parte de eu vou ouvir o que eu gostaria de ouvir, porque teve uma cliente que ela falou assim para mim, eu passei com 10 pais de santo, todos falaram diferente. Todos disseram que ele me ama, que nós somos almas gêmeas, que não sei o que, que não sei o que. Só você falou diferente? Quem você acha que você é? Aí eu respondi, você passou por 10 pais de santo que todos falaram a mesma coisa. Qual foi o que resolveu o seu problema? Porque se você está falando comigo, nenhum resolveu o seu problema. Eles falaram coisas bonitas. Então, se você quer ouvir coisas bonitas, eu aconselho você a continuar procurando por eles. Aproveita que nós estamos chegando perto do Natal
ajuda eles. Até porque pernil tá caro, Chester tá custando uma fortuna. Faça uma ceia linda de Natal para eles. Vai lá. Aí, ela me bloqueou. Eu tô tão preocupada que eu nem jantei. Nem dormi mais. Tô tendo problemas de insônia por causa dela. E não é que eu desrespeite os meus clientes. Eu não posso simplesmente falar uma mentira, porque você gostaria de ouvir. Tanto que teve uma pessoa que ela falou assim, eu tô sofrendo, ainda tenho que ouvir essas coisas de você. Eu falei assim, então, mas quem fez você sofrer? Fui eu? Por quê? Você era casada com um homem há mais de 20 anos, que largou você por uma novinha, que simplesmente deixou você e seus filhos passando fome, e o problema sou eu? Porque a primeira pessoa que te apunhalou pelas costas foi o homem que você disse que é o amor da sua vida. Pois é, ele é o amor da sua vida, mas você não é o amor da vida dele. E as minhas consultas são mais ou menos assim. Então, se você não tem estrutura para ouvir a verdade, eu aconselho você a buscar os picaretas. Eles não vão te ajudar, mas eu tento ajudar e sou ruim. Porque tem pessoas, muitas delas, que são clientes minhas há 9, 8, 10 anos, que é o máximo que eu estou na internet, eu vou fazer 10 anos, que não passam com ninguém. E que já fizeram magias comigo, umas casaram, namoraram, enfim. Eu já resolvi a vida de muita gente. Eu resolvo a vida de muita gente apenas com vídeos que eu coloco no YouTube, porque tem vários vídeos meus com agradecimento, depoimentos, e aí eu não vou olhar para uma ou duas pessoas que entram lá falando, para mim não funcionou. Eu vou olhar para 10 mil, 20 mil que tá lá. Eu fiz o seu ritual e voltei com a pessoa. Eu tenho que olhar para a maioria, não para a minoria, porque eu explico para as pessoas, magia não funciona igual para todo mundo. E não está relacionado com a magia, está relacionado com a pessoa para a qual você está fazendo. Porque tem pessoas que falam assim, eu não entendo por que minhas magias não dão certo. Provavelmente porque pode ser que essa pessoa não seja para ser para você. Se nenhuma deu certo, ou você acha que não existe essa possibilidade? Porque eu atendo clientes que fizeram magia há 10, 20 anos atrás para pessoas que nunca ficou com ela e que agora elas esqueceram e estão gostando de outra. Mas não é que elas esqueceram porque elas fizeram um tratamento. Não, elas esqueceram porque elas receberam não de toda forma. Receberam não do cara, recebeu não de todas as magias que ela fez, recebeu não de todas as simpatias que ela fez, chegou uma hora que ela cansou de não. O grande problema é que o momento que a pessoa cansa de não, às vezes ela já perdeu de 5 a 10 anos. E perdeu mesmo, porque o tempo não volta atrás. Então a minha finalidade é tentar fazer as pessoas não perder tanto tempo assim. Tentando ajudar. Porque para todas as pessoas que se disponibilizaram ao lado espiritual ajudar, todas elas foram ajudadas. Da forma como o lado espiritual viu que era melhor para ela. Porque o lado espiritual ele não é baseado na sua paixão. Até porque paixão já está falando, é uma coisa passageira. Erika, mas não é paixão, é amor. É amor, mas não está sendo correspondido. É o seu amor, não é o amor do outro. Senão você não precisava fazer magia. Vai ter magias que vai permitir que o seu amor fique com você, namore com você, noive com você, case com você. Mas vai ter pessoas que vai fazer tudo um pouco mais e não vai ser permitido. E não é porque a magia foi forte, foi fraca, aquela pessoa não era para ser para você.
Mas tem pessoas que até chegar nessa parte, até a ficha cair, ela esgotou. Não é que ela desistiu, é que não tinha mais o que ela fazer. Ela já tinha apagado todos os pais de santo, ela já tinha feito todas as magias, ela já tinha feito todas as simpatias, e o tempo passou, e o tempo, como eu falei, às vezes é de 5 a 10 anos, e ela desistiu. Então, quando eu faço consulta, eu tento fazer as pessoas não chegarem a esse ponto. Mas se a escolha delas for isso, as pessoas são livres. Isso que chama livre-arbítrio. Só que é aquela história. Você escolheu se jogar no abismo, no abismo. O abismo é um lugar bom? Não. Então, o lado espiritual, ele só tem como ajudar as pessoas no presente. Porque às vezes a pessoa, quando eu falo alguma coisa que a pessoa até acredita, ela vê que aquilo foi o lado espiritual que falou com ela, porque não tinha como eu saber, aí a pessoa tem umas que aceita fazer o tratamento e o problema delas até se resolve rápido, mas a maioria é resistente. Aí elas começam a contar histórias que aconteceu há 10 anos atrás. Porque há 10 anos atrás, quando a gente se conheceu e papapá, e a gente se amava, aí me manda foto de casamento, foto do bolo do casamento, foto dos convidados. Gente, eu pergunto para vocês, existe máquina do tempo? Dá para voltar para o passado? Não dá. Por mais linda que seja a história, ela acabou. No momento que a pessoa está falando comigo, a história acabou. E tem histórias que sim, dá para continuar através de magia. Mas tem outras que acabou. Só que o acabar com aquela pessoa não precisa acabar com a sua vida. Porque se você for homem e gosta de uma mulher, quantas mulheres tem no mundo? Se você for mulher e gosta de homem, quantos homens tem no mundo? Se você é homem e gosta de homem, quantos homens tem no mundo? Se você é mulher e gosta de mulher, quantas mulheres tem no mundo? Então, por que a pessoa se sentencia a ficar só? Porque enquanto ela está fazendo magia, batendo cabeça e deixando o pai de santo rico, elas estão só. E agora se coloca ouvindo esse vídeo, porque eu estou falando de você, se coloca vendo a sua situação. Porque você está gastando dinheiro, você está gastando energia, você está enriquecendo o pai de santo picareta, enquanto o seu ser de luz, que não tem luz nenhuma, está beijando na boca, fazendo amor e nem lembrando que você existe. Então, no momento em que você for fazer uma consulta, se você estiver dentro deste quadro, é isso que a carta vai mostrar para você. Ela não vai falar para você, olha, esta pessoa que você conhece de vidas passadas, eu estou vendo aqui vocês num avião de primeira classe indo para Dubai. Ai, que coisa extraordinária. Nossa, eu vejo tantas coisas boas, porque os pais de santo, eles contam umas histórias assim também. Legal, né? Legal a gente tá sofrendo e escutar uma coisa assim, meu Deus, eu vou para Dubai com o homem da minha vida, num avião, nunca andei de avião, ainda de primeira classe. Aí se acordou. E enquanto os pais de santo falam isso, que geralmente as consultas são através de WhatsApp, mensagem, eles estão rindo da sua cara. E mesmo que for por chamada de vídeo, eles são muito convincentes. Mas acabou o vídeo, eles também vão rir da sua cara. Então, o que me diferencia dessas pessoas? Eu não vou rir da sua cara. E por causa disso, às vezes eu sou bloqueada. Eu sou mentirosa.
Não, porque as pessoas, igual no começo que eu falei, da cliente lá falando, eu passei por 10 pais de santo que a consulta foi toda igual. Quer dizer, todos eles falaram que eles eram almas gêmeas. A minha foi diferenciada. Só que todos ganharam com a alma gêmea dela. Eu também ganhei, ela me pagou pela consulta. Só que todos ela também fez magia. E chegou até mim. E é o que eu falei para elas, que eu tô falando aqui nesse vídeo. Quem resolveu o problema dela? Porque se algum tivesse resolvido, ela não teria nem me conhecido. Então, eu não tô aqui para tirar a esperança de ninguém. Como eu falei, eu já ajudei muitas pessoas. Até voltar com os seres de luz que não tem luz nenhuma. Mas não foram todas. O lado espiritual não é comandado por nós humanos. Diferente do que os pais de Santo Picareta ensina. Não, porque eu vou mandar aqui meu Exu mandar. Eu vou pagar o meu Exu pagar. Eu vou fazer aqui uma oferenda, eu vou matar 50 galinhas. Ele pode matar o galinheiro inteiro. Pode matar o zoológico inteiro. Se não for para ser, a magia não vai pegar. E eu não tô falando que a magia só pega para quem é destinado. Quem é destinado não precisa fazer magia. As pessoas ficam juntas porque elas querem, porque elas se amam de forma mútua. A gente faz magia para quem não nos quer. Mas não vai funcionar igual para todo mundo. Se você acha que eu estou falando algo incoerente, saia olhando nos vídeos por aí, não é só nos meus. O povo que gosta de magia não fica em um canal só, fica em vários. Então observa os comentários. Você vai ver lá, eu fiz... tal ritual funcionou, mas você vai ver que algum comentário vai estar escrito, para mim não deu certo. Para qualquer tipo de magia. E aí, se uma magia deu certo para tanta gente, então é porque a magia funciona. Se não deu certo para você, é a parte de que esta pessoa não vai ser sua e você não quer entender. E aí eu saio como a bruxa da história porque eu não falei que você é uma gêmea. Bom, então, no momento em que você quiser fazer consulta comigo, esteja pronta para ouvir a verdade. O que é a verdade? É a realidade da sua vida. Então eu não vou ter contos de fada para contar, porque as pessoas que fazem consulta não estão vivendo contos de fada. E tá tudo certo. Como eu falei no começo do vídeo, a gente vai no médico quando tá doente. A grande questão é, você vai querer se tratar? Porque se você estiver dentro da característica de que eu ordeno que os guias façam a minha vontade, o seu atendimento tem que ser com picareta. Não vai acontecer nada, mas como eu falei, nós estamos chegando perto do Natal, você vai dar uma ceia maravilhosa para eles, vai continuar sofrendo, vai ficar sem o cara e ainda vendo ele beijar outra. Mas aí é uma questão de escolha e consequência. Se você escolher se tratar comigo, eu garanto para você que eu vou tirar você do fundo do poço. Se o fundo do poço, seu fundo do poço chamar João, que eu falo nomes genéricos, for possível, você vai voltar com o João. Se não for, vai entrar um Marcos, um Roberto, um Luiz, um Antônio. Vai entrar alguém, e eu garanto para você, todas as pessoas que a espiritualidade colocou na vida de alguém, elas foram felizes. Eu tenho a fórmula mágica para a felicidade do planeta? Não, não tenho. Mas eu já ajudei muita gente.
Sou rica? Não, eu tenho uma qualidade de vida justa pelo um trabalho justo que eu faço, mas eu incomodo muita gente. Tanto de pai como tanto pais de santo picareta, porque entram muitos no meu canal é que vocês não veem porque eu bloqueio, falando que não deve. E de clientes que querem ouvir histórias de contos de fada. O meu lado espiritual, ele já deu muitos contos de fadas para as pessoas, mas real. Não foi baseado em alma gêmea, não foi baseado em nada disso. Foi tratar o emocional da pessoa e ajudar a pessoa a seguir em frente. Algumas com quem elas queriam, outras com outros. Isso quando era casos amorosos. Eu já ajudei pessoas com problemas psiquiátricos que deixaram de ter problemas psiquiátricos. Já ajudei pessoas que não arrumavam emprego, não parava emprego nenhum a arrumar bons empregos. Já ajudei pessoas a se tornarem empresárias. Tanto que eu atendo pessoas não só do Brasil. Eu tenho muitos clientes no exterior. Principalmente da Europa, porque eu acho que é onde o YouTube passa mais os vídeos, então vem gente de Portugal, mas eu tenho clientes nos Estados Unidos, tenho clientes na Alemanha, tenho clientes na Rússia. E não estou me gabando. O que eu estou falando aqui de falar no sentido do exterior é que o mesmo sofrimento que as pessoas têm aqui no Brasil, elas também têm lá no exterior. Porque quando se trata dos seres de luz, que não tem luz nenhuma, é mundial. A raça de homens do século XXI são perturbados mundialmente. Assim como o grupo de mulheres que sofrem também é mundialmente por causa dos seres de luz que não tem luz nenhuma. Mas muitas pessoas eu consigo ajudar. E ajudo até pondo vídeo. Porque eu vejo nos comentários do vídeo muitas pessoas me agradecendo. Então significa que eu tenho axé. Porque os vídeos que eu ensino é minha espiritualidade que me dá inspiração para ensinar. E as pessoas que alcançam as coisas é a minha espiritualidade que vai lá e movimenta para que elas alcancem aquilo que elas querem. Então, as pessoas que fazem consulta comigo, elas também vão conversar com a minha espiritualidade. E as pessoas das quais eu faço magia e ajudo, também é a minha espiritualidade. Agora, eu preciso falar isso, e eu fiz esse vídeo, que eu tenho certeza que na hora que eu for ver o insight, teve 3 minutos de audiência, não tem problema. Aqueles que ouviram até o fim, e um dia quiser fazer uma consulta comigo, um dia quiser fazer um tratamento comigo, eu garanto para você que meus guias têm poder para ajudar. Agora, eles não são mandados. Não é você fala e eles obedecem. Eles vão respeitar o seu sentimento, se você quiser alguém de volta, e vão fazer o possível para tentar ajudar você com aquela pessoa. Se não for possível, eles vão te ajudar a ser feliz com outra. E é isso. E eu precisei falar isso porque tá entrando muitas pessoas novas, porque assim, eu tô falando isso mais para as pessoas novas do YouTube. Porque as antigas, os meus clientes antigos, eu não preciso falar nada. Porque eu sei que eles não procuram ninguém. Eles buscam a mim. Porque eles conhecem meu trabalho, conhecem meu atendimento, já tiveram resultados de muitos tratamentos que eu fiz. Então, se você encontra uma pessoa de confiança, você vai continuar com ela. Para que você vai mudar? É igual eu falei em relação aos picaretas que eu falei no começo. A gente não muda uma receita que está dando certo. A minha receita dá certo para mim e para os meus clientes. Só não me deixou milionária, mas porque eu não quero. Eu não quero entrar na fila de pessoas oportunistas, de pessoas mau caráter, de pessoas cafajestes, de pessoas que usam o sofrimento dos outros para destruir mais ainda a vida delas.
Para isso já tem um monte por aí. Agora, não me compare com essas pessoas. E não espere que eu vá falar para você o que elas falam. Porque, como eu falei, por mais histórias bonitas que elas tenham falado, nenhuma resolveu sua vida. E é isso. Se gostaram, se assistiram até o fim, né? Porque deu quase 1 hora de vídeo. Dê um like, se inscreva no meu canal. Eu agradeço aqueles que ficaram até o fim, até porque esse vídeo eu não fiz para mim. Eu fiz para quem está sofrendo. Quem está sofrendo provavelmente ouviu até o fim. Quer uma consulta comigo? Não é comigo, a Érica, falando a minha opinião. É com o lado espiritual, vendo o que você está passando. Sem contos de fada, mas com certeza, com uma fórmula, um remédio, um antibiótico vindo do céu, do campo espiritual, que vai te tirar dessa situação. Se vai ser do jeito que você quer, talvez. Mas o lado espiritual, ele sempre tem uma saída que naquele momento você não consegue enxergar. Porque toda pessoa que está apaixonada, ela tem aquela coisa, eu só vou ser feliz com esse. Mas se você olhar lá atrás, você também falou isso para vários outros que você gostou e esqueceu. E surgiu outro e você foi feliz. Agora, a grande questão é pessoas que vivem dentro de um processo cíclico. Que gosta de um, é feliz por 1 semana, 1 mês, aí o cara termina, ou arruma outra, ou trai, aí ela arruma outro, e ela se apaixona, e acontece a mesma coisa, e já passou-se 10 anos da vida dela, e ela virou cupido ao contrário. Porque aonde ela toca, o cara casa com outra. Então, eu tento tirar pessoas também assim, de correntes cíclicas, de situações que, sabe? Então não é só ficar com aquela pessoa, é pôr alguém na sua vida realmente para ficar, para somar, para te fazer feliz, para você casar, ter filhos, criar cachorros, envelhecer com a pessoa. Não é o sonho de todo mundo? Eu vou ajudar todo mundo? Obviamente que não. Mas eu já ajudei muita gente. E eu sou muito grata a todas as pessoas que consideram o meu trabalho, que eu vejo todas as palavras de carinho que as pessoas têm comigo no YouTube. E agradeço a todos os meus seguidores, agradeço a todos os meus clientes, agradeço a todas as pessoas que estão no meu WhatsApp, sabe? E que são clientes meus, às vezes, há 10 anos que eu estou aqui. Porque eu tenho um grupo, sim, grande de pessoas que estão há 10 anos comigo. E felizes. E, Érica, qual o motivo desse vídeo? O motivo é tudo isso que você ouviu. O meu atendimento é diferenciado. Eu não vou te iludir. Então, se você não tem estofo emocional para ouvir verdades, procure os picaretas. Você vê que até a forma de eu fazer vídeo é diferente? Porque todos os vídeos que eu vejo das pessoas que estão fazendo merchandising, falando do atendimento, é aquela coisa, oi gente, ai olha, você está sofrendo, para com isso, vem aqui que eu vou trazer. Não vou. No meu vídeo, no meu canal, no meu atendimento, você não vai ver isso. Eu estendo a mão para te tirar do fundo do poço. Eu não te dou uma pá para você cavar ainda mais. Isso é trabalho dos picaretas. E por mais irônico e mais triste que seja, que essas pessoas misóginas, essas pessoas, sabe, decadentes que são os picaretas, mas milionárias, elas, quem ajuda elas, é as pessoas que estão sofrendo. Muita gente que está vendo esse vídeo, que vai se lembrar de algum pai de santo que enganou ela, que tirou o dinheiro dela, que excluiu ela, ou seja, que te excluiu, mas o dinheiro que ele pegou, ele está rico. Ele está rico. Graças ao sofrimento das pessoas. Então, por favor,
Se vocês têm um pingo de consideração por mim, não me coloque nessa fila. Não me inclua com esse tipo de gente. Porque se o meu interesse fosse enriquecer, com o tanto de gente que me procura, eu já estaria rica. E talvez nem precisasse mais atender ninguém. Mas eu não atendo pelo dinheiro, eu atendo pelo chamado que eu tenho e o compromisso que eu tenho com o meu lado espiritual. Não é nem com vocês, é com o meu lado espiritual. Mas meu lado espiritual visa vocês. Porque o chamado dos espíritos de luz é tirar as pessoas das trevas. Mas infelizmente tem pessoas que gostam desse lugar. Aí não cabe a mim. Mas não me compare com essas pessoas, não compare o meu atendimento e nem espere que você vai ouvir de mim que você é alma gêmea desse ser de luz que te apunhalou pelas costas, porque você não vai ouvir isso de mim. O meu lado espiritual vai ter uma saída para você parar de sofrer? Vai, mas a vida é feita de escolhas. Se você escolheu o abismo, não cabe a mim te julgar. Mas também não cabe a você me julgar se eu fiz um atendimento diferente do que você costuma ouvir por aí. Porque se você ouviu tantas coisas boas e você chegou até mim, tudo que você ouviu foi mentira. Porque essas coisas boas, se fossem verdade, teria que ter se materializado. Teria que ter sido cumprido. Sabe o que não se cumpre? Palavra de homem, que é mentira. A palavra vindo do lado espiritual, ela se cumpre sim. Meu telefone de contato para uma consulta e não uma ilusão, para quem está preparado para ouvir o real e sair do seu fundo de poço. 0 operadora 11 9 8548 4549 de segunda a sexta em horário comercial. Érica, e para fazer trabalho com você? Trabalho comigo, primeiro precisa fazer uma consulta para avaliar a situação, até porque é a carta que direciona que tipo de trabalho você precisa. Os trabalhos eu faço todas as noites. Antes eu disponibilizava apenas sexta-feira, mas eu não tenho mais espaço físico para fazer tanto trabalho de pessoas que me procuram, tudo num dia só. Então eu faço à noite. Eu atendo as pessoas através de consulta durante o dia e à noite eu faço o trabalho. O trabalho precisa ser agendado, porque quando eu vou fazer trabalho, eu chamo um grupo de pessoas para me ajudar, até porque eu não sou de ferro. Imagina eu atender o dia inteiro e de noite fazer trabalho, sendo que meus trabalhos são grandes e eu demoro de 4 a 5 horas para fazer. Então, eu agendo, aliás, a pessoa agenda e eu chamo esse pessoal e enquanto eu estou atendendo e lendo carta, eles estão lá cozinhando um prato, cozinhando algum preparo, alguma comida do guia, preparando flores, arrumando arranjos, colocando as velas nos castiçais, para quando eu terminar, eu ir lá, acabar de preparar as coisas, imantar o trabalho e entregar o axé para você, para que haja um movimento, uma materialização e você realize seus sonhos. Essa é a minha forma de trabalhar. Então, eu estou falando isso porque as pessoas estão me comparando com picareta e isso me ofende sim. Tanto que vocês não estão vendo aqui eu fazendo promessa nenhuma, eu dando risadinha, eu falando que vou trazer o seu amor de joelhos. Existe essa possibilidade? Existe. Mas tudo feito de forma decente, correta e orientada pelo lado espiritual. Tá certo? É isso, gente. Eu acredito que a maioria não vai escutar esse vídeo até o fim, até porque deu 1 hora certinho, mas eu precisava fazer. Porque, como eu falei, aumentou muito a quantidade de pessoas, mas são pessoas que não me conhecem e estão me comparando com pessoas erradas. Porque eu não sou assim. E não vou mudar.
E não me importa que todos, que a receita deles dê certo, porque dá mesmo. As receitas dos picaretas dão muito certo. Estão todos eles milionários. A grande questão é que as pessoas que deixaram eles milionários estão no fundo do poço. Eu não sou assim. É por isso que eu não estou rica. Mas eu já ajudei muita gente. Eu tiro as pessoas do fundo do poço. Eu não coloco elas lá. Muita axé, muita luz para vocês. Para aqueles que tiveram a paciência de me ouvir até o fim, a minha gratidão. Precisando de mim, entre em contato que teremos muito prazer em atendê-los. Axé.